Fala, meus queridos, beleza? Continuando então nosso estudo sobre dispersões. Na última aula a gente trabalhou com a classificação das dispersões, certo? Falei para vocês que o critério para classificar uma dispersão era o tamanho médio das partículas do disperso. Lembram-se disso? Perfeito. Classificamos em solução verdadeira, coloides e suspensões. Tranquilo. Só que agora nessa aula, o que nós vamos fazer? Daquelas três classificações, nós vamos pegar a mais importante delas. Não estou falando que as outras duas não sejam importantes, tá? Mas em relação às três, existe uma que a gente estuda por mais tempo, que seriam as chamadas soluções verdadeiras, tá certo? Então a nossa aula de hoje é a sequência da última aula, onde nós trabalhamos com a classificação das dispersões, indo por solução verdadeira, coloides e suspensões. E agora nessa aula a gente vai trabalhar com uma daquelas três, que seriam as soluções verdadeiras. Primeiro de tudo, a partir de hoje, eu não preciso escrever mais que a solução é verdadeira. O simples fato de colocarmos soluções já me remete a pensar em solução verdadeira, tá certo? Então, se tiver solução ou solução verdadeira, é a mesma coisa. Próximo, quero que vocês lembrem, por gentileza, de uma informação importante. Toda vez que o vestibular falar para vocês sobre soluções, nós estamos falando sobre uma mistura homogênea. Mistura homogênea. Então não se esqueçam que quando nós falarmos em provas de química em soluções, já remete o pensamento em solução verdadeira, e solução verdadeira ou soluções são sempre misturas homogêneas. Até aí tranquilo? Perfeito, fechou. Bom, na última aula eu disse para você que uma dispersão era a união, era a mistura do disperso com o dispersante. Porém, como a gente vai trabalhar agora com soluções, a gente troca esses dois termos. Nossa, professor, tem que trocar. Na verdade, a gente troca só por uma questão, de identificação aqui. Bom, vamos lá. O disperso que nós tínhamos lá na dispersão, a partir de hoje, ele recebe o nome de soluto. Então, disperso na dispersão tem o mesmo efeito que o soluto tem na solução. Tranquilo? Ah, e uma dica. Nós vamos agora criar um código aqui. A partir de hoje, toda vez que eu escrever SOT é soluto. Tá certo? SOT é soluto. É uma convenção que eu estou fazendo com vocês. É uma legenda, tá? É um combinado, é uma padronização que eu estou fazendo com vocês. O soluto era o disperso da última aula. Nesse caso, nós temos aqui, então, ele sendo representado por SOT. Agora vamos lá. Se o disperso na solução é chamado de soluto, o dispersante é chamado como? Isso, dissolvente. Eu tenho certeza que deve ter falado assim, solvente, né? Solvente, isso mesmo. Vamos lá. Então você vai fazer o seguinte: você vai colocar que para nós temos aqui o dispersante sendo o solvente. E assim como o soluto tem uma abreviação que é SOT, o solvente nós vamos trabalhar como solve. Tá certo? Soluto é SOT, solvente é solve. Mas espera aí. Quando a gente misturava o disperso com o dispersante, gerava dispersão. Quando a gente somar soluto com solvente, quando a gente colocar em contato SOT com solve, nós vamos gerar a solução, que é a solução verdadeira que nós estamos trabalhando. Essa solução
assim como a dispersão, ela é o todo, ela é o 100%. E as partes que nós temos aqui nesse caso, tá? Compõem esse 100%, esse todo aqui nesse caso, tá certo? Outra dica, a legenda que nós vamos trabalhar com solução é sol. Então, soluto é sote, solvente é solve e solução é sol. Não se esqueçam disso. Queridos, agora que nós estamos trabalhando só com as soluções verdadeiras, nós vamos ter uma aula para classificar as soluções. Desculpa. E a classificação das soluções, assim como toda e qualquer classificação, depende de critérios. Ok? Legal. Quando a gente trabalha com a classificação das soluções, nós temos 4 possibilidades de classificar uma solução. Estado de agregação é a primeira classificação, proporção entre soluto e solvente, segunda classificação, natureza do soluto é a terceira classificação. Professor, acho que você falou então errado, você falou que eram 4 classificações e aqui só tem 3. É que na verdade é o seguinte, para a gente fazer a 4ª classificação, a gente precisa expor um conceitozinho a mais, tá? Eu tenho que trabalhar com vocês um conceito que é sobre coeficiente de solubilidade ou ponto de saturação. Então o que eu prefiro fazer? Vocês sabem que são 4 classificações, a gente trabalha com 3 nessa aula e uma na próxima aula, de uma forma, mais aprofundada então, mas são 4, perfeito? Primeira classificação, critério, estado de agregação. As soluções podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Professor, 2 sólidos se misturando, gerando uma única fase, mistura homogênea? Pois é, as ligas metálicas. Bronze, aço, ouro 18 quilates, amálgama, tá certo? Latão, ok? Líquidas, álcool hidratado, o etanol com água, perfeito? Em quaisquer proporções, mistura homogênea. Gasosas, ar atmosférico, lembrando que eu tenho 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio aqui nesse caso, beleza? Segunda classificação, proporção entre soluto e solvente. Às vezes eu posso ter mais soluto, às vezes eu posso ter mais solvente. A minha solução, de acordo com esse critério, ela pode ser diluída ou concentrada. Diluída, muito solvente e pouco soluto. Pouco soluto, perfeito? Tranquilo? É aquele café quando você bebe, você fala, nossa, parece que está aguado. Aquele suco que você bebe parece que está aguado, perfeito? Diluído. Concentrado é o inverso, muito soluto e pouco solvente. Pouco solvente, tá certo? Ok? É aquele, por exemplo, aqueles sucos que vem concentrado, tá certo? Que aí você precisa realizar uma diluição. Você tem muito soluto e pouco solvente. Aqueles amaciantes de roupa, tá certo? Que vem em frascos menores, mas que tem o mesmo efeito que os frascos maiores. Só que ele vem mais concentrado, com menos água, que nesse caso você usa para diluir. Perfeito? Terceira, natureza do soluto. Natureza, tipo, qualidade. Tipo do soluto. Se o soluto gerar para nós aqui um composto, uma solução molecular, é uma solução que não conduz eletricidade. Por exemplo, aqui, o açúcar, a sacarose, C12H22O11. Esse composto é um composto covalente que, quando colocado em água, não ioniza, não sofre ionização, não produz íons. Íons são cargas. Se não produz cargas, não conduz eletricidade. Perfeito?
é um composto covalente que em água gera uma solução molecular, não conduz eletricidade. Agora, uma solução iônica é aquela que em presença de água, aqui para nós, ela conduz eletricidade. Dois exemplozinhos para vocês entenderem: cloreto de sódio e ácido clorídrico. Cloreto de sódio é um composto iônico. Colocando em água, ele se dissocia em Na+, e Cl-. Entendeu o termo? Dissociar. Dissociar é separar. Dissociação iônica. Separa os íons. Por que ele separa os íons? Porque esse composto aqui é um composto iônico. Ele já tem internamente na sua estrutura íons. Só precisam ser separados pela presença de água. Agora, HCl, o ácido clorídrico, é um composto covalente. Ué, professor, você falou que composto covalente em água não conduz eletricidade? Não são todos. Os ácidos em presença de água, eles ionizam. O que é ionizar? Produzir íons. Perceberam a diferença? Um composto iônico em presença de água, dissociação iônica, conduz. Um composto covalente em presença de água, ioniza, também conduz. Porém, conduz eletricidade por processos, caminhos diferentes. Compostos iônicos por dissociação iônica e compostos covalentes por ionização. E existem os covalentes que também não ionizam, ou seja, não geram, a possibilidade de conduzir eletricidade. Perfeito? Tranquilo? Próxima aula, então, a gente vai estudar mais um conceitozinho e a quarta classificação das soluções. Obrigado por essa aula. Tchau, tchau.